Sábado, 13 de junho de 2020. A minha diretora me exigiu aqui que eu abrisse com uma notícia boa, com um sorriso, para combinar com essa linda tarde de sábado invadindo o meu janelão com o sol, com a luz do sol, uma luz que higieniza e ilumina. Eu vou começar esse vídeo higienizando e iluminando a discussão jurídica do Brasil. A missão institucional das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais e na garantia da lei e da ordem não acomoda o exercício de poder moderador entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Esta frase foi escrita pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, um dos 2 juízes concursados dos 11 membros da Corte, o carioca Luiz Fux, que vai ser presidente do Supremo no lugar do Dias Toffoli a partir de setembro. Luiz Fux estava julgando, dando uma liminar para um pedido de esclarecimento do PDT, um dos partidos de oposição, a respeito da leitura atravessada feita por analfabetos. E não estou falando de analfabeto em direito, não. Estou falando de analfabeto funcional. Você lê e relê o artigo 142 da Constituição e não encontra nada que justifique a intromissão das Forças Armadas como poder moderador na República, que não tem poder moderador. Não existe nenhuma definição disso na Constituição. Fux destacou ainda que a prerrogativa do presidente de autorizar o emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou a pedido do Supremo ou do Congresso Nacional não pode ser exercida contra os próprios poderes entre si. Qual foi a resposta que os golpistas de plantão deram a este texto esclarecido e esclarecedor? Jair Bolsonaro, presidente da República, convocou o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Defesa, ou seja, que chefia as 3 Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, o general da Reserva, o general de camisolão, não é nem de pijama, Fernando Azevedo e Silva. Aliás, devia ter vestido o camisolão quando pousou ao lado do Bolsonaro no helicóptero, sobrevoando de forma autoritária, nazistoide, fascistoide, sobrevoando de helicóptero, manifestações golpistas a favor do fechamento do Congresso, do Supremo, da instituição do Ato 5 e contra a democracia com Bolsonaro no poder. O general Fernando Azevedo e Silva. Pois bem, os 3 assinaram uma nota em conjunto a respeito dessa decisão do Fux e disseram o seguinte: as Forças Armadas do Brasil não cumprem ordens absurdas, como, por exemplo, a tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis ou por conta de julgamentos políticos. Fora a parte, o péssimo português de costume, parece que foi escrita pelo Carlos Bolsonaro, a nota é a negação do que o Fux falou. Como que se dissesse, estamos nem aí para o Supremo Tribunal Federal, vai ser presidente, que se dane. Porque exatamente o que o Fux disse foi o contrário disso. Não existe, a Constituição brasileira é enorme, longuíssima, enxundiosa, como sempre defendi. Não há nenhuma vez o uso da palavra absurda. Não existem ordens absurdas da Constituição. E não existe nenhuma tentativa da sociedade civil de descumprir a Constituição, ao arrepio das leis ou por conta de julgamento dos políticos. O julgamento do presidente da República para o impeachment é um julgamento político, definido na lei, aceito na democracia, uma lei de 1950. O senhor Jair Bolsonaro já votou 2 vezes em julgamentos políticos,
Uma forçando o presidente da República da época, Fernando Collor de Mello, a renunciar para não ser deposto. A outra para depor a petista Dilma Rousseff. Nenhuma das vezes ele reclamou de estar cumprindo uma ordem absurda ou de estar fazendo um julgamento político. Talvez porque ele seja tão ignorante, tão estúpido, tão grosseiro, que não saiba qual é o significado da palavra político. Talvez. Agora, o presidente da República não pode abusar da sua própria deficiência vocabular. Vamos combinar isso, né? E ordens absurdas é uma expressão típica do senhor Bolsonaro, que já usou para fazer ameaças do mesmo gênero, sem a companhia de ninguém, nas suas famosas visitas ao chiqueirinho do curral, né? Pois então, ele tem vícios de linguagem que repete. Por exemplo, naquela reunião que o ministro Celso de Mello autorizou a ser tornada pública e que em nenhuma oportunidade foi sigilosa, é uma reunião num prédio público, de um governo que tem que ser público e tem que dar satisfações à sociedade, ele usou várias vezes uma expressão do seu hábito, que é na ponta da linha. E para dizer isso, dizendo que era no Rio, a ponta da linha aí era o Rio de Janeiro, mas não era a Polícia Federal, era a sua segurança pessoal. Nessa ocasião, os generais mentiram quando adotaram essa versão, os generais do Palácio, Augusto Heleno, Ribeiro de Almeida, Fernando Azevedo de Silva e o general Luiz Eduardo Ramos. Pois bem, mentiram. Agora não há mais como mentir, porque foi gravado também o senhor Jair Bolsonaro numa live mandando invadir hospitais, mandando as suas hostes invadir hospitais, e que, na certa, inspirou aquela invasão de hospitais por parentes de uma mulher que morreu no hospital de referência do Rio de combate à Covid. Afinal de contas, o Bolsonaro lidera uma facção que acha que quem mata não é a Covid, não é o micro-organismo. Quem mata são os hospitais públicos. Por isso que ele mandou invadir os hospitais públicos e, especificamente, os hospitais públicos e os hospitais de campanha contra a Covid, né? Pois bem, e desta vez, na live de quinta-feira, o senhor Bolsonaro citou explicitamente a Polícia Federal, quando disse que as pessoas que filmassem, ou que vierem a filmar, leitos vazios, e mandassem os vídeos para ele mandar para a Polícia Federal e para a Agência Brasileira de Inteligência, para o seu empregadinho Alexandre Ramagem, seu criadinho de quarto, seu valet de chambre. Pois bem, confessando mais uma vez o que já está cansado de confessar, mas o procurador da República vai mandar arquivar as suas tentativas de interferir politicamente na Polícia Federal. Pois bem, eu quero fazer só uma observação sobre essa nota, que vai muito além do péssimo português em que ela foi lavrada. Ela foi escrita numa língua que eu diria assim, o Carlos Chase, alguma coisa nesse sentido, né? É o seguinte, o Bolsonaro está tão fraco, está se sentindo tão na porta de saída, que convoca o vice-presidente Mourão e um funcionário, aliás, conhecido por seu servilismo, que não pediu desculpas por estar naquele helicóptero sobrevoando até hoje, o general de camisolão Fernando Azevedo de Silva, para assinarem com ele, como se precisasse desse step, porque ele é capitão e os outros dois são generais. Quanto ao vice Mourão, eu reclamei aqui dele nunca ter colocado o vice Mourão nas entrevistas coletivas sobre Covid. Por quê? Porque o Trump, que é o ídolo dele, devia lhe servir de exemplo e leva o Mike Pence. O Mike Pence como o Trump, participante de uma história de democracia que reconhece que as chapas que são eleitas são do presidente e do vice. Esta é uma instituição dos pais fundadores dos Estados Unidos, que os republicanos que deram o golpe da República no Brasil adotaram aqui. Mas ele nunca levou o Mourão para nada.
no dia que o Mourão escreveu um artigo no Estadão, que foi interpretado erradamente como um plano de governo, já era um artigo se entregando servilmente ao Bolsonaro, o senhor Carlos Bolsonaro, que não ocupa nenhum cargo público, mas tem gabinete e manda lá no Palácio do Planalto, publicou na sua rede social o seguinte: Mourão é um mau caráter. Agora eu contesto. Não, Mourão não é um mau caráter. Mourão não tem caráter. Porque um camarada que vê numa rede social alguma coisa escrita por alguém que todo mundo sabe, que inspira ou é inspirado pelo presidente, e lá assinar uma nota golpista, mal escrita. Ele é metido, o Mourão é metido, tem luzes, mas também o português dele não é grande coisa. De qualquer maneira, não tem caráter, né? Não tem. Se tivesse, não tinha se submetido a essa humilhação que, aliás, reflete a fraqueza do Bolsonaro e talvez por isso ele tenha assinado na expectativa de vir a substituí-lo num eventual impeachment, né? Bom, eu quero lembrar que esse trio lembra as famosas triarquias. Veja bem, o primeiro triunvirato romano, Júlio César, Pompeu o Grande, Marco Licínio Crasso. Júlio César passou a perna no Pompeu e virou imperador de Roma. Depois o segundo triunvirato, Otaviano, Marco Antônio e Lépido. Marco Antônio dançou e o Augusto tomou o poder. Augusto César. Bom, mas lembra mais ainda as troicas. Troicas são carroças puxadas por cavalos. Com a morte de Lenin, em 1924, uma troika com Zinoviev, Kamenev e Stalin para tirar Trotsky da jogada. A mais famosa de todas as troicas soviéticas foi formada por Georg Malenkov, Laurent Beria e Vyacheslav Molotov, que governou o país brevemente depois que Stalin morreu em 1953. Todo mundo apostava no Beria, porque o Beria era o chefe da polícia, né, o homem da agência, o cara que assassinava pessoalmente com um tiro na nuca os inimigos de Stalin, mas o Beria terminou sendo bypassado, né? Em 1960, e bypassado pelo Nikita Khrushchev, que assumiu o poder. Quando o Nikita Khrushchev caiu, formou-se uma breve troika com Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin e Anastasas Mikoyan. No Brasil, digamos que foi uma troika em que, em vez da carroça, foram os cavalos, né? Que foi a junta militar, quando Costa e Silva adoeceu, em 1969, e eles passaram a perna no vice constitucional, o civil mineiro Pedro Aleixo. Era o general Aurélio de Lira Tavares, que usava o codinome sugestivo de Adelita como poeta, e foi da Academia Brasileira de Letras, o brigadeiro Márcio de Souza Melo e o almirante Augusto Rademacher. Pois bem, Mourão, além de assinar o manifesto da nova Troika, também se queixou de Celso de Mello por causa da referência ao nazismo em relação ao Brasil de hoje, o nazismo na República de Weimar. O general certamente faltou às aulas de história contemporânea que falava da invasão de hospitais, método da força das tropas de assalto nazistas, SA. Eu, como tive boas aulas de história lá no Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande, no Seminário Redentorista, eu já encontrei sinais de inspiração nesses golpistas de hoje, as sombras de Mussolini, que o Bolsonaro adoraria imitar, mas não tem talento nem cultura para fazê-lo. Adolf Hitler, Joseph Stalin, aí nós acabamos de falar das troicas, né? O general Silvio Frota e o venezuelano Hugo Chávez. Agora, a senhora Sarah Winter introduziu no bolsonarismo a ameaça das tochas das SA. O general Mourão, na certa, não sabia das tochas da SA, da famosa noite das tochas, em que a SA meteram medo da Alemanha e o Hitler assumiu o poder, e da Ku Klux Klan, uma referência nefasta nesta hora de denúncias mundiais de racismo. Pois bem, direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.
Tava tomando água. Já tô indo. Tava com sede, papai.